Boa noite, pessoal. Aqui é o. Meu nome é Fábio, certo? A gente vai começar essa. Estamos começando essa live aqui hoje. A primeira live que a gente vai entrevistar uma professora muito importante aí. Primeiramente, boa noite, certo? Aí, pessoal que tá entrando. Só esperando aqui a professora Cristiane entrar para eu convidar ela aqui para participar conosco e fazer a apresentação dela pra gente começar esse papo aí massa que a gente vai ter hoje com a professora. Eu queria só confirmar se tá todo mundo escutando bem, se tá dando pra entender o que eu tô falando, se o som tá saindo legal aí. Tá massa o som, vocês estão me escutando? Beleza. Só esperando a professora entrar pra gente dar início a esse bate-papo aí que, sim, é... a gente... Tô aqui na expectativa muito grande, porque é uma professora que tem uma linha de pesquisa bastante interessante, que tem dialoga total com a proposta da Professores Funkeiros, que é levar conhecimento, divulgar conhecimento de uma forma acessível para a galera de periferia, de quebrada. E a linha de pesquisa dessa professora ela é bem nesse sentido. Então a professora entrou, vou agora convidar ela aqui para a gente começar esse bate-papo. Estamos aguardando a professora. Ai, meu Deus. Ai, ai. Tem que inverter aqui. Pronto, agora eu tô aqui. Olá, professora, boa noite, tudo bom? Espero que Boa esteja com saúde. noite. Estão me ouvindo? Então, tá de boa, pessoal. Vocês estão escutando bem aí a professora? Tá todo mundo, tá saindo o áudio da professora legal, estão escutando? Aqui tá saindo de boa. É, Ótimo, então. então, professora, primeiramente eu gostaria de dizer assim que é uma honra, uma satisfação enorme poder ter essa conversa com você, ter essa oportunidade, ter esse contato aí, mesmo assim, remoto, né, nesse período aí tão difícil, mas assim, que a gente possa, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e construtivo, que você vai agregar bastante, não só para mim, mas para todo mundo aqui que vai estar acompanhando a gente. Proposta. E acho que é uma das coisas mais interessantes mesmo que eu vi. E hoje eu fiz questão de parar e ler todas as postagens, e é tudo de muita qualidade. E tudo muito, muito interessante mesmo, assim, achei realmente a proposta muito interessante, fiquei bem entusiasmada. Então, para mim é Pô, uma honra estar aqui com vocês. que isso, ouvindo isso aí eu chega desnorteado, assim, porque é um projeto que está sendo tocado por pessoas de áreas quebradas do Brasil inteiro, aí, pessoal de várias áreas aí. Então, assim, as próprias postagens mesmo, elas estão sendo feitas por várias pessoas. É um projeto assim bem horizontal que está sendo criado assim mesmo pela galera da Perifa. A gente tá todo mundo aí muito entusiasmado com esse projeto. Então, assim, pessoal que está acompanhando, eu vou fazer uma apresentação agora, assim, bem breve da professora para vocês terem assim, uma noção, mais ou menos assim, do que ela está fazendo hoje e um pouco assim da sua trajetória, né, acadêmica. A professora Cristiane, o nome dela é Cristiane de Assis Portela, ela possui graduação em História pela UEG, Universidade Estadual de Goiás. Ela é mestra em História pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, doutora em História Social pela UNB, Universidade de Brasília, e atualmente ela é professora adjunta da área de Teoria e Metodologia
do ensino de História no Departamento de História da UNB. Então, assim, esse é um pouco uma breve apresentação da professora Cristiane, que tem assim, um currículo vasto e enorme e amplo, que a gente vai entender um pouquinho assim, sobre como que ela um pouco da linha de pesquisa dela, da atuação dela no ambiente acadêmico, não só no ambiente acadêmico, mas também no ambiente escolar, assim, da educação básica, que também ela tem uma ampla experiência, né? Então, professor, eu acho que assim, uma das primeiras coisas que a gente podia começar a conversar, é que eu queria falar um pouco sobre essa questão da importância da periferia estar dentro não só ali como sendo objeto de estudo dos temas na universidade, mas ela mesma, né, sendo produtora ela mesma fazendo produções científicas, né? Queria saber, assim, como que você vê isso e como que isso vai se transformando ao longo do tempo, se isso é uma tendência que está aumentando, como é que é isso aí na sua experiência aí, né? Bom, eu gosto muito de dizer que eu considero que um dos movimentos mais potentes que a gente tem, dos movimentos político-identitários, é justamente essa afirmação de uma identidade de periferia. E realmente eu acredito muito na potência desse lugar como transformador desses espaços que são espaços conservadores. Então, a própria escola, ela não é um lugar de transformação. A escola é um lugar que transforma pessoas, né, quando engajadas numa proposta que, de fato, impulsione essas pessoas. Mas a escola, como instituição, assim como qualquer instituição, na verdade, é um lugar que reitera opressões, que reitera esses lugares. Então, a gente olha com certa desconfiança esse discurso de que a escola é o lugar. Não é a escola exatamente, mas são os sujeitos que se encontram ali que podem potencializar esse espaço. E é a mesma coisa com a universidade, né? Porque a universidade, historicamente no Brasil, ela é um lugar para poucos e que se apresenta dessa forma desde as pequenas coisas, né? Então, os micropoderes lembram a gente o tempo inteiro que nós não somos de lá e quem são os de lá e quem não são, né? Então, a universidade, ela é esse lugar também de conservar essas posições que estão dadas interseccionalmente, né? Então, esses lugares que estão construídos, eles não são lugares que vão ser desconstruídos pelas instituições simplesmente, mas pelos sujeitos que adentram as instituições. Por isso que eu acredito muito que a escola tem sido muito transformada, por isso que quando a gente fala do acesso de todos à educação básica, e a gente tem isso como uma conquista desde a redemocratização, com muita luta, né, com muita luta dos professores, com muita luta dos movimentos sociais. Então, quando a gente fala da escola para todos, ela significa que ela acolhe a todos, mas não necessariamente que esse lugar se transforme para receber essas pessoas. Então, cabe a nós que adentramos esse espaço transformar. Então, eu acredito muito nesse potencial transformador, porque quando aqueles sujeitos que historicamente estiveram excluídos da escola começam a adentrar a escola e concluir os seus cursos, porque um afunilamento que a gente tem também é esse, né? A entrada não significa permanência e muito menos um término qualitativo e que impulsione outras decisões e outros lugares que se queira conquistar, né? Então, quando a gente pensa essa presença, é muito importante considerar como essa presença pode impulsionar e transformar esses lugares. E o movimento que eu vejo é justamente esse, e que esses estudantes que há pouco tempo não estavam na escola, concluindo a escola, e aí voltando para se tornar professores e querendo fazer diferente, exatamente a partir dos modelos e antimodelos que vivemos, né, todos nós, porque eu me incluo também nisso. Então, da mesma forma que a gente transforma a escola, a gente transforma a universidade.
E eu acredito que esse tensionamento, ele é muito característico desse momento. O que a gente está fazendo é tentar transformar a universidade num lugar que, de fato, reconheça essas outras epistemologias que vêm também das periferias. É Então, interessante. quando eu recebi o convite aqui, Fábio, eu fiquei num exercício, assim, eu gosto muito desse esquema autobiográfico, de reflexão, assim, fiquei pensando muito sobre a minha própria trajetória. E Sim. considerando justamente isso, porque eu também sou uma menina de periferia, que estudei em escola pública a vida inteira, que sou a primeira da minha família a cursar uma universidade. Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu acho que eu tive dois momentos de contato com a periferia. Um que foi a minha própria vida, né? Eu sou de Goiânia, que nasci e cresci aqui sempre, né, na periferia de Goiânia, nós conterrâneos, né, nós dois. E, Conterrâneos. é, e, o, e o que eu vejo é que eu tive um outro contato com a periferia a partir do momento que eu vou para o Distrito Federal para trabalhar, porque eu vou como professora. E é muito interessante porque são os meus alunos que me ensinam uma outra periferia. E aí, Uhum. quando você me fez o convite, eu fiquei pensando, que periferias são essas que eu conheço? A minha periferia, a periferia que eu cresci, ela não era uma periferia politizada como a periferia que os meus estudantes do Recanto das Emas me ensinaram a conhecer e reconhecer e querer construir e fortalecer. Então, eu acho que a partir desse momento, a partir do contato que eu tive aqui com os meus estudantes no Recanto das Emas, a minha visão de mundo foi se transformando mesmo, porque aí eu comecei a pensar isso. Se eu falo de engajamento, eu acredito profundamente numa pedagogia engajada, como a Bell Hooks propõe, como Paulo Freire desde muito propõe, esse engajamento ele está construído justamente por essa politização da identidade, uma Uhum. politização de identidade que eu mesma não tive na minha trajetória, mas que eu vejo que é o que traz significância, tanto para a escola quanto para a universidade. E aí o desafio é a gente, de fato, conseguir construir um espaço em que as pessoas falem, em que as pessoas se sintam à vontade, né? Naquele espaço, que a gente tem que se sentir, de fato, pertencente àquele lugar. E eu te confesso que até hoje, para mim, é um drama, porque em muitos sentidos eu não sou o que a universidade espera. Então, rola muito isso. E imagino que com muitos, né, de vocês também. É realmente, assim, uma das coisas que eu estava até pensando, até que, assim, com essa questão mesmo da identidade da pessoa periférica na universidade, é que, assim, não basta apenas a periferia entrar na universidade, ela tem que transformar aquele espaço, né? Porque muitas vezes a galera que de periferia entra na universidade, o que que rola? Rola uma pressão para que ela lhe deixe os seus trejeitos, a sua identidade de periferia e passe a absorver todos aqueles elementos elitizados, né, que são constituintes ali da universidade. Até mesmo, por exemplo, numa linha de pesquisa, muitas vezes, quando uma pessoa, um cara ali de periferia, ele decide pesquisar algo que não está ali no eixo central de pesquisas ali tradicionais, muitas vezes ele sente uma dificuldade maior, uma rejeição por parte ali da comunidade acadêmica. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem que lutar mesmo, pessoal que é de periferia. E assim, uma das formas de lutar é entrando, mas também assim é reivindicando a forma de ser periférico na universidade, né? E é Uhum. justamente essa questão que você falou. Muitas vezes a gente não se comporta como periférico na universidade, e isso é uma coisa até inconsciente, né? A gente vai se adaptando ali ao espaço acadêmico, e ali quando a gente percebe, a gente já deixou tantas coisas ali que a gente vivia e convivia antes mesmo de entrar na universidade. Essa é uma questão É. muito A Célia, interessante. a Célia Chacriabá, que é uma jovem indígena fantástica, né, que eu tive a honra de orientar no mestrado, Célia Chacriabá diz o seguinte, que o que a universidade, assim como a escola, e ela está falando da escola que chega na aldeia dela, mas eu acho que o mesmo processo que acontece da escola que está lá na aldeia, que chega na aldeia como esse lugar colonizador, é também a escola na periferia quando ela não é assumida pela própria comunidade, né?
Então, Isso. ela diz isso, que o que a universidade faz com a gente é desbotar. E aí, como é que eu vejo esse desbotamento? Já que a gente está falando disso, né, das cores. Então, quando você chega ali na universidade, eu sinto isso, assim, o entusiasmo de quem entra, de quem acabou de sair do ensino médio, especialmente para quem aquele lugar não era um lugar garantido, porque para alguns o lugar está garantido ali, né? Só uma questão de você fazer aquilo que se espera que você faça. Mas para outros aquilo é uma conquista enorme. Então essas pessoas chegam extremamente coloridas nesse sentido, para usar a metáfora que a Célia Chacriabá usa. E aí o que eu vejo no processo formativo mesmo é um desbotamento. O que é esse desbotamento? É o silenciamento na sala de aula. Quando você sente que aquele professor que lá na educação básica, né, às vezes te reconhecia exatamente porque te fortalecia ali, lá na universidade é o professor que vai te ignorar, exatamente porque você não está dentro dos padrões, você não vai ser o sucesso acadêmico, né, de trajetória acadêmica que ele espera. Então rola muito isso. Aí o que acontece é um silenciamento. Então me preocupa muito isso. Acho que um dado que nos diz se as pessoas de fato estão se sentindo acolhidas e se a universidade está cumprindo o seu papel social é esse. A gente tem que falar e a gente tem que falar em todos os espaços, assim. Por isso que eu acho que é muito importante assegurar que as aulas sejam espaços dialógicos, porque toda vez que a gente tem um silenciamento, existe ali um problema, né? As pessoas estão se sentindo deslocadas. E isso é muito É ruim isso. sempre. E aí você falando disso, dos espaços serem espaços assim de diálogo, né? A sala de aula ser um espaço de diálogo, aí já me vem na mente mesmo o cenário atual, né? Educação à distância, que escancara mais ainda a desigualdade no acesso à educação, no acesso ao ensino superior. E aí como a gente pode é, transpor esse obstáculo, né? Como é, perpetuar, continuar com que essa sala de aula ela seja um espaço de diálogo num cenário de educação à distância, assim, como que você, se é possível também, que o espaço de educação à distância, educação remota, ensino remoto, seja um espaço de, de diálogo, certo? E não tão Uhum. exclusivo, porque assim, eu vejo que é algo assim, muito exclusivo, né, de exclusão, principalmente da periferia. Uhum. Esse é um grande problema, né, que a gente tem. Peraí, meu celular tocando aqui. Esse é um grande problema, assim. Eu não vou te dizer que eu seja uma otimista disso tudo que a gente está vivendo, porque, né, esse discurso hegemônico que estão construindo para a gente, de que é a hora da gente se reinventar, né? Isso coloca em risco muitas coisas, assim, coloca em risco muitas conquistas que vinham acontecendo, especialmente do ponto de vista da educação. O risco da gente assumir um discurso que se alinha com uma perspectiva liberal e isso depois não ter volta para a gente é enorme, assim. Porque se a gente diz, não, tá tudo bem, tá tudo lindo, a gente está se reinventando e vamos continuar, seguir trabalhando assim, né? Quer dizer, o investimento maciço que virá aí dentro dessas políticas empresariais, dos interesses mercantilizados que existem há muito dentro da educação, isso é um risco enorme que a gente se coloca, né? E uma outra questão é a exclusão que é uma coisa cruel. Eu estou acompanhando os meus colegas da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, que começaram há menos de um mês as aulas remotas, e é uma tristeza de se ver, assim, porque você tem lá uma turma de 120 alunos, que está reunindo já algumas turmas, e aí você tem uma participação de 20, de 10 estudantes. Quer dizer, o que é isso que a gente está fazendo, né? E aí os professores estão se tensionando, se perguntando o tempo inteiro, e rola uma pressão enorme, né? Porque o professor também está profundamente insatisfeito com aquilo. E aí não há um espaço de diálogo, não há um espaço em que a gente construa proposições que de fato faça com que todos caminhem juntos, assim. O lema da UNB institucionalmente é esse, vamos todos juntos, mas a gente sabe que no dia a dia esse processo é um processo extremamente complexo, né?
E aí o que me parece, quando você pergunta assim, o que eu vejo de possibilidade, porque se por um lado eu não sou nem um pouco um entusiasta disso, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas, assim, a gente tem que se mover, né? Então, como é que a gente vai se mover? E aí, acho que nesse momento, o que está mais próximo para a gente fazer é justamente construir formas de colaboração e de apoio mútuo. Eu acompanho a minha pesquisa acadêmica, é uma pesquisa toda centrada na história indígena, em comunidades quilombolas, né, e povos e comunidades tradicionais, e eu vejo que o que está protegendo essas comunidades que estão criando formas de enfrentamento, mas numa situação que é uma tragédia, que é um verdadeiro genocídio, né, no caso dos indígenas, por exemplo, é justamente essas redes de apoio mútuo. Então, eu penso isso, que se é para a gente ir junto, ir solitariamente não é o melhor caminho. Acho que a gente tem que construir formas, assim, tanto na universidade quanto na escola, de maneira que os estudantes possam se apoiar mutuamente e seguir junto, né? É, realmente, assim, a gente tem que construir redes de socialização, de apoio mútuo mesmo, como você está falando, para que a gente possa superar esse momento juntos, até porque, assim, uma das coisas que eu penso, e o meu lema é que a quebrada é pela quebrada, né? Ninguém vai chegar lá, a elite não vai estender a mão para que a quebrada ela possa superar suas dificuldades, os obstáculos que estão aí na frente. Então, assim, você tocou nessa questão dos povos indígenas e quilombolas. Aí eu queria entender um pouco também, assim, e só abrir um parênteses aqui, pessoal, quem está assistindo e tiver algum comentário, alguma dúvida e alguma pergunta, pode ficar aí, pode se sentir livre para perguntar, escrever o comentário que vocês quiserem, que a gente está lendo, e aí a gente pode comentar, porque a contribuição de vocês também é muito importante para a gente. E aí eu queria entender um pouco também sobre essa questão, como que funciona o ensino dentro da estrutura ali da educação dos povos indígenas e quilombolas, assim, as principais diferenças, né, e aproximações com o ensino dentro de periferia e tudo, desafios, Uhum. essas questões. Então, existe a minha pesquisa acadêmica, inicialmente começou com a educação indígena, assim, para mim foi um mundo que se abriu quando, lá numa disciplina, ainda na graduação da UEG, eu sou com muito orgulho da primeira turma da UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás, e considerado um lugar subalternizado, assim, né, inclusive entre as hierarquias ali, em relação às outras universidades públicas que já existiam, UFG e tal. Então, eu sou com muito orgulho da primeira turma da UEG, e foi um espaço extremamente politizado. Eu acredito todo o meu impulsionamento assim, para a carreira acadêmica exatamente a essa experiência, aos meus professores da UEG. Então, lá foi que, numa disciplina de ensino de educação, não era nem de ensino de história, numa disciplina de educação, eu ouvi falar, trabalhando com educação popular, eu descobri que existia educação indígena. E fiquei, caramba, como assim existe isso? E aí a segunda descoberta é que existia indígenas em Goiás, porque eu, né, que cresci em Goiânia, como muitas pessoas, e a gente morre de vergonha de falar isso, mas no final das contas é isso, né? Eu achava que não tinha índio em Goiás mais e tal. Então, eu comecei a pesquisar e fiquei absolutamente encantada quando eu descobri isso, que existia uma possibilidade de construir um currículo diferenciado. Então, eu fui seguindo por esse caminho desde o início da graduação, logo comecei a trabalhar num projeto de formação de professores indígenas numa comunidade Carajá, o Zinam, que é o nome, né, como eles se autodefinem, em Aruanã, Goiás. Então, foi uma experiência muito interessante conhecer essa escola, porque eu percebi isso, que eu que já era, naquele momento, eu comecei a fazer graduação e dar aula ao mesmo tempo. Em Goiás é muito comum, assim como em outros estados também. Deve ter professores aqui que estão começando a graduação e já dando aula como professores substitutos, né, professores temporários nas escolas. Então, eu já dava aula e aí descobri a educação indígena. Então, o que foi para mim o aprendizado disso? Entender sobre as potencialidades de construir um currículo diferenciado, porque é uma coisa que não nos é apresentada.
Então, o que as escolas indígenas nos ensinam, assim como as escolas quilombolas, escolas de educação do campo, aí a gente tem experiências lindas, assim, das escolas, da Escola das Águas, por exemplo, que é uma experiência mais informal e muito potente também. Então, o que essas experiências nos mostram é que essa compreensão do que é o local é que vai dizer que tipo de educação serve para a gente. Então, o que é, para mim, desde então, eu compreendo como sendo o problema central da educação, dessa educação massificada, é justamente que nos dizem que as nossas escolas todas têm que se adequar a um currículo só. E aí eu comecei a pensar muito sobre essas possibilidades de indigenizar as nossas escolas, no sentido de trazer aquilo que é particular para as nossas escolas. Mas as escolas de periferia, quando percebem o que é a força desse reconhecimento identitário, do pertencimento, constroem justamente a possibilidade de práticas que se diferenciam. Eu acho que, nesse sentido, as escolas públicas de periferia e as escolas com currículo diferenciado se aproximam. E aí a gente tem um espaço que muitas vezes a gente subdimensiona, que é o espaço de construção do projeto político-pedagógico da escola. Isso é um espaço de luta, é uma conquista histórica. E muitas vezes, quando a gente está lá na escola, a gente se esquece disso, de que aquele é o espaço, né? Aquele é o espaço de transformação. Então, se a gente não pode ter um currículo diferenciado, temos que assegurar um projeto político-pedagógico em cada escola que traga as características daquela comunidade e que tragam aquilo que pode impulsionar a formação dos nossos estudantes. Então, acho que nesse sentido é que a educação indígena se aproxima um pouco da educação nas escolas de periferia. Pô, muito massa. E já eu tô aqui já pensando em várias coisas assim que eu tava lendo sobre suas produções e tudo, e aí eu já até lembrei de algumas coisas que você trabalha também com uma história local, né? Assim, dentro das escolas, trabalhar a história daquela região onde aquela escola está localizada, né? Ou seja, Uhum. uma escola ali, por exemplo, do Recanto das Emas, trabalhar. Para quem não conhece, pessoal, Recanto das Emas é uma quebrada, é uma cidade que fica no Distrito Federal, é muito rica culturalmente. E, por exemplo, continuando o exemplo, essa escola ali no Recanto das Emas, trabalhar com os estudantes ali dessa escola, a história, né, tanto cultural, política ali dentro do currículo desses estudantes, para que eles se tornem assim, Uhum. se sintam identificados, né, e vejam como agentes da história e tudo, como participantes da história, né? E aí Uhum. eu já penso assim como uma questão tão massa, porque tipo, as quebradas, elas compartilham experiências em comum. Uma pessoa de quebrada, de uma determinada quebrada do estado de Goiás, ele tem experiências em comum com uma quebrada de São Paulo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, essas quebradas elas possuem especificidades que tornam elas únicas, né, uma das outras. Eu acho que isso é muito importante também para que seja estudado, até para a gente entender um pouco dessa história das quebradas, de cada quebrada, que a gente entenda um pouco da riqueza de cada quebrada e o próprio estudante ele se sinta mais aproximado do conteúdo daquilo que ele está estudando. E pensando nisso, pensando já nessa questão de estudar a história ali local, eu queria entender como são as estratégias de inclusão da galera de periferia, dos secundas, em projetos científicos mesmo, pesquisa, né? Porque às vezes a gente pensa que a pesquisa está muito só concentrada ali na universidade, no ensino superior, mas muita gente não sabe, mas existe produção científica dentro do ensino médio. Eu queria entender como Uhum. funciona isso, que até eu mesmo, quando eu era do ensino médio, eu não tinha esse contato com a pesquisa. Uhum. Então, é porque a gente também aprendeu, né, que a universidade é o lugar de produção do conhecimento, né? Muito, muito bom você perguntar isso, porque é super importante a gente pensar sobre isso, né?
A universidade, ela não é o único espaço de produção de conhecimento. Sem dúvida, é um espaço importante de produção de conhecimento, mas conhecimento se produz em todos os lugares. E eu penso que a educação básica, ela deve ser justamente um lugar que prepara, inclusive para a compreensão do que é o conhecimento científico. Então, o letramento científico, quando a gente fala de letramento científico na educação básica, a gente pensa fundamentalmente em ciência. Vocês já viram, por exemplo, que lá na escola, quando você vai organizar os eventos, tem sempre uma disputa, assim, né? Eu trabalhei muitos anos em escolas, e rola sempre uma disputa, assim, é a feira de ciências é com as áreas, né, as áreas da vida, né, as biológicas, e as ciências humanas é uma feira de cultura, é uma outra atividade que rola, exatamente porque existe uma incompreensão de que o que a gente faz, especialmente nas ciências humanas, nas linguagens, também é ciência, né? Então, eu acho que é super importante a gente defender a ideia de que os letramentos científicos, eles devem acontecer em todas as áreas, desde a educação básica. E muitas experiências, assim, localizadas, que já fazem isso. Eu acho que uma coisa que é super importante também é a gente sair desse encastelamento da universidade, que geralmente, né, critica a educação básica. Eu tomo muito cuidado com isso, especialmente porque durante muito tempo eu tive lá na universidade, né, atuando em cursos de graduação e de pós-graduação, mas também na educação básica. E aí o que eu sentia era isso, que inclusive o tratamento que nos dão é um tratamento que se distingue, e essa coisa de ser a professorinha da educação básica te coloca num lugar que é uma coisa horrível, que reproduz muitos desses estereótipos, né? E eu sentia que era uma coisa que a gente tinha que romper, porque eu fiz a minha trajetória acadêmica toda trabalhando na educação básica. Então, fiz o mestrado, fiz o doutorado trabalhando na educação básica. E aí rola uma compreensão de que a gente está meio se dividindo ali, inclusive porque eu começo na minha trajetória acadêmica, eu sempre trabalhei com história indígena, mas na escola eu senti a necessidade de trabalhar a história local, que foi o que você comentou antes, né? Então, quem me ensinou sobre o Distrito Federal e me ensinou a me sentir pertencente, já que eu era uma migrante também chegando ao Distrito Federal, foram justamente os meus alunos de educação básica. Então, por isso que eu fui aprendendo muito sobre a importância da história local, da história do lugar. Então, eu acho que essas experiências que impulsionam o conhecimento científico, hoje, mais do que antes, elas são fundamentais, exatamente porque a gente está vivendo um momento de revisionismos históricos, de conceitos, né, sociológicos, filosóficos, que estão sendo manipulados da forma, né, que consideram mais importante, e rola uma manipulação que coloca em xeque justamente aquilo que os professores estão fazendo lá nas periferias. E olha, não há dúvida de que a gente tem uma geração muito politizada, que surgiu justamente das periferias, que surgiu dessas experiências diferenciadas de educação, e que tem muito a ver com as iniciativas, né, individuais e coletivas dos professores nesses lugares, nas quebradas, nas periferias e tal. É muito interessante você falando sobre essa politização hoje, né, da galera de periferia, e isso aí é notório. Você vê que os movimentos aí dos secundas contra a reforma do ensino médio foram concentrados em sua maioria em escolas de periferia, né? Então, assim, os alunos, os secundas de periferia, tiveram um papel muito importante na luta, tanto contra a reforma do ensino médio, contra a PEC 241 do teto dos gastos, né? Então, assim, há realmente uma politização e tal, assim, um envolvimento tanto com o conhecimento, que é aquele conteúdo normativo, mas também com todas as áreas ali que envolvem o cotidiano e a vida que está ali ao redor do aluno. E eu acho isso muito importante também, que eu acho que vem justamente dessa questão de você ampliar esse currículo, né, para que o aluno ele consegue
ele tem contato agora muito mais próximo dele de questões assim relativas às questões que estão ali em torno dele, questões de periferia, questões de como da situação dele, de como transformar o espaço dele. E eu acho que Uhum. isso é muito importante, não à toa que é, estão sendo feitos aí, tiveram tentativas de frear esse avanço aí dessa conscientização e politização dos alunos, com o Escola Sem Partido, por exemplo, né, que com certeza traria uma barreira muito grande para você trabalhar a história local, a história das quebradas, com a galera do ensino médio, né, porque teria um currículo ali muito mais engessado e sem tantas possibilidades de trabalhar coisas mais diferenciadas e diversificadas. E a gente tem que se preparar, Mas, né? Porque o que vem por aí é uma ofensiva muito maior. É uma ofensiva muito maior. Se o Escola sim, Sem Partido, ele nunca deixou de existir, tanto que a gente olha o mapa assim, né, de crescimento das propostas do Escola Sem Partido, há a impressão de que ele está recuando, mas ele nunca recuou. E o que a gente vai passar a viver agora é justamente uma ofensiva ainda maior, né? Então a gente tem que estar muito atentos a isso mesmo. E aí, mais uma vez, acho que o que vai ficar são essas formas da gente se apoiar e encontrar formas de colaboração, né, dentro das escolas para resistir a tudo que virá mesmo. tem um livro de um historiador chamado Valério Arcari, que chama, é, acho que é Esquinas Perigosas da História, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou colocar aqui Anotei o aqui, que eu não nome. conheço, não. Muito interessante que ele fala justamente sobre essa questão, tipo assim, de você a conquista, o processo de conquista de direitos, ele é muito exaustivo, né? É uma luta Uhum, que, assim, ela não é do dia para a noite, ela não é de uma hora para outra, é um processo de conquista de direito. E esse processo de conquista de direito, ele, depois que você conquista, ele não é um direito garantido, é um direito que você tem que estar ali sempre vigiando, lutando para que ele não seja tirado de você. E aí, depois, ele uhum, fala assim que depois, se acontece desse direito ser, dessa conquista ser retirada, o processo para conseguir novamente esse direito é muito mais exaustivo que antes, porque já houve uma exaustão, um processo exaustivo, e para a sociedade conseguir, para aquela categoria, para aquela classe conseguir se mobilizar novamente em torno desse objetivo, desse direito, é muito mais complicado, porque passou-se para você teve um processo exaustivo para conseguir esse direito e ele foi retirado de você depois. Então, assim, é muito uhum. importante que haja mesmo essas redes de socialização, de apoio entre nós da educação, entre nós que somos de quebrada, de periferia, para que os nossos direitos não sejam retirados, porque é sempre assim, né? Quando a gente começa a achar que as coisas estão indo bem, que está indo tudo tranquilo, vem uma ameaça dali, vem uma ameaça de lá. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre atento e sempre a par de tudo ali que está sendo discutido, né? A periferia, ela tem que ser Uhum. sempre, tá sempre inclusa nesses debates, por mais que, sim, seja dificultado para nós, né? Sempre querem excluir a gente desses debates, mas aí é isso, é igual eu falei anteriormente, é a quebrada É. pela quebrada. A elite não vai estender a mão para a gente. E é uma questão de linguagem, né? Por isso que uma iniciativa como essa de vocês, dos professores funkeiros, é uma coisa maravilhosa, exatamente porque dialoga com quem de fato tem que dialogar. Então, a linguagem, ela é uma barreira. E a gente, como professor, está o tempo inteiro encontrando essas formas. E quando a gente se sente pertencente, quando a gente é do lugar, isso faz toda a diferença. O Distrito Federal, que é um lugar que tem uma história um tanto sui generis, assim, porque é um lugar de história recente, né? Já que a gente tem 60 anos de Brasília construída, mas a gente tem cada cidade com cidades como o Recanto das Emas que você citou e que foi o lugar que eu trabalhei muito tempo, que surgiu na década de 90. Então, quando eu chego lá propondo
um trabalho sobre a história do Recanto das Emas, os meninos falam, mas, professora, não tem nada para falar do Recanto das Emas, eu não tenho o que falar desse lugar, né? Então, quer dizer, a gente tem que o tempo inteiro provocar esses debates e, portanto, construir espaços em que a linguagem não seja uma barreira, porque a gente tem que trabalhar pertencimento. Acho que pertencimento é a palavra-chave, pertencimento como lugar de politização, né? Tem que ser um pertencimento politizado. Realmente. E é justamente uma coisa que eu ia perguntar para você, que era levantar, não sei se era nenhuma pergunta ou se era mais uma questão a ser levantada, que era quais assim estratégias a gente tem para incluir mesmo a perifa dentro dos debates e tudo assim que se debatem dentro da universidade, mas que não devem ser restritos apenas à universidade, porque são questões pertinentes à galera de periferia, à galera, a galera secunda, né? Por exemplo, a gente falar os debates que a gente trava na universidade sobre educação básica. É justamente um assunto que está ali totalmente envolvido os secundas e tudo que é pertinente a eles, que eles estão envolvidos. Então, assim, quais estratégias a gente tem para incluir essa galera nos debates, tanto presentes ali no ambiente acadêmico, quanto em qualquer outro espaço, assim, que às vezes é um espaço que é de exclusão, né, da periferia. Uhum. Então, eu acho que, inclusive voltando um pouco naquilo que você perguntou, que acho que na hora de responder eu me perdi ali um tanto. Você perguntou sobre essas iniciativas, né, que trabalham com produção de conhecimento, com iniciação científica e tal, na educação básica e tal. Então, a gente tem essas iniciativas justamente como uma forma de pensar esse diálogo entre a universidade e as escolas, especialmente as escolas de periferia. Porque o que eu sinto é que ainda há muitas iniciativas em que a universidade vai para as localidades, né? E isso não significa necessariamente um diálogo que seja um diálogo simétrico. Acho que assumir que há ainda uma dificuldade de constituir um diálogo simétrico também é algo importante. Então, não é simplesmente a universidade, né, sair do seu lugar e ir para essas localidades, para a periferia. Eu acho que isso é super importante, mas é importante que as universidades estejam, de fato, nas periferias. Então, na Universidade de Brasília, por exemplo, a criação de 3 campi em cidades de periferia foi um movimento fundamental, porque aí não é simplesmente a universidade saindo lá do plano piloto e indo para as periferias, é a própria universidade ali na periferia. E aí o movimento é muito interessante e acontece em vários estados. Em vários estados a gente teve, com as políticas do Reúne, com uma série de políticas que ampliaram o acesso às universidades públicas, um crescimento dessas universidades e a constituição desses espaços, que são espaços de fato que estão ali dentro das comunidades. Mas a gente sabe que ainda assim, o fato de estar ali dentro da universidade, eu vi alguns exemplos disso em São Paulo e no Rio de Janeiro, que o fato da universidade ser colocada ali traz sempre um risco também de gentrificar aquele espaço e excluir a comunidade próxima que está ali. Então, essas questões todas elas têm que ser olhadas com muita atenção, mas me parece isso, que não basta que a universidade vá para esses lugares, mas que as pessoas todas que não estão ali dentro da comunidade escolar estejam dentro da universidade. Por isso que as ações de extensão são tão importantes, né? E aí, cada vez mais, é importante mesmo que a gente tenha integralização curricular, quer dizer, que as disciplinas de graduação, elas dialoguem diretamente com a extensão. Uma coisa que é mais tabu ainda é que a pós-graduação faça também extensão, porque a ideia é que quem chega lá na pós-graduação não tem que responder diretamente a essas demandas que estão colocadas pela extensão, e acho que é justamente o contrário, a gente tem que fortalecer esses espaços, porque aí a gente constrói uma outra relação entre a universidade e as periferias. E a educação, as disciplinas todas de ensino,
sem dúvida, são os lugares que mais estabelecem formas de conexão entre as escolas e entre as periferias e as universidades a partir das escolas. Massa. Também outra questão assim que particularmente para mim é muito, acho muito interessante, que é um pouco daquilo que eu pesquiso também, é sobre a questão rural e tudo, que assim eu vejo que no meio rural também existem quebradas, né? Porque existem pessoas ali que foram excluídas de determinados espaços e tiveram que construir, ressignificar espaços para viverem, para sobreviverem e construírem novos espaços de socialização e novos espaços assim de resistência, né? E aí eu queria também entender um pouco como funciona assim quais os desafios também do ensino no meio rural e tudo, que as aproximações também com o ensino dentro das quebradas de periferia, porque o meio rural também ele possui uma dinâmica, uma estrutura própria, né? Ele, no ensino, eu queria que você pudesse falar um pouco assim também sobre essa questão. Uhum. Bom, na verdade, aí acho que é uma questão que até que você domina mais do que eu, assim, você lida mais com esse universo especificamente. Eu sei que eu conheço assim de literatura e conheço de experiências, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar exatamente com essa perspectiva. Mas uma coisa que eu vejo é que, do ponto de vista da educação, o reconhecimento desses espaços como espaços que podem optar por ter um currículo diferenciado, já que a gente começou o papo aqui falando sobre currículo diferenciado, né? Isso é uma conquista muito importante também. Então, reconhecer as escolas como escolas de educação do campo favorece a compreensão, a construção de inventários culturais que vão, portanto, trabalhar a história daquela localidade. Mas aí, mais uma vez, a gente não tem um campo que é uno, a gente vai ter espaços em que as escolas vão dizer, não, a gente é periferia, está aqui sendo reconhecida como escola, a gente está num espaço geograficamente reconhecido como um espaço rural, mas a nossa lógica ela é uma lógica de periferia urbana, então não nos cabe um currículo de educação do campo. No próprio Distrito Federal, a gente tem essas situações todas, né? Então, tem contextos muito diversos, assim, nesse momento agora, esse momento de pandemia, de ensino remoto, não há dúvida de que essas escolas que estão nas localidades rurais, elas estão sofrendo ainda mais, a exclusão nesses lugares é ainda maior, pelos fatores dados, assim, de não acesso à tecnologia, todas essas questões, mas não só por isso, porque existem as questões sociais que marcam aquelas comunidades e que estão ficando, e que ficam cada vez mais evidentes, né, num momento como esse. Então, você tem, por exemplo, localidades que a gente pensa assim, é escola de educação do campo, está lá naquele contexto, mas os estudantes, quando a gente vai ver na escola, os estudantes são os filhos dos trabalhadores extremamente precarizados, que são famílias que passaram por migrações recorrentes e chegaram ali naquele lugar em busca de trabalho. Muitas vezes não vêm de uma tradição camponesa exatamente, mas são aqueles excluídos das periferias urbanas. E aí o que a gente tem nessas escolas é uma rotatividade enorme, porque os pais estão sendo tensionados o tempo inteiro, pressionados, né, a sair também, as formas de vínculo são muito precarizadas. Então a gente tem essas situações todas também refletidas ali nas escolas que estão em contextos rurais. E isso tudo também é pouco percebido, às vezes, para quem está num contexto urbano, né? E tal. Então, é super importante também entender o que são essas especificidades, né? Que é o que você está trabalhando. É isso. A nossa live já tá. Falta
pouco mais de 10 minutos para alcançar uma hora. Na verdade, faltam 10 minutos agora e o Instagram ele só permite Tá? uma hora de live, né? Então, assim, eu gostaria É, que você pudesse fazer um apanhado assim, geral tipo, da importância da periferia entrar na universidade, já dando assim, um recado para a galera que é nosso público-alvo mesmo, que é a galera de ensino médio, de periferia, que está aí pensando em entrar na universidade, esse recado assim, voltado para a importância deles para a universidade, né? Que eu acho que, particularmente para mim, na minha opinião, a universidade precisa muito mais deles do que vice-versa, né? A universidade precisa muito da visão da periferia, da vivência da periferia, da voz da periferia na, nesses espaços de universidade. Eu queria que você fizesse assim, só esse apanhado aí sobre a importância dessa galera, motivar essa galera aí mais ainda, para que eles possam entrar nessa universidade e tudo, e mesmo e tentar se superar também nesse momento aí tão difícil que, pô, para a periferia, mais difícil ainda, né? Mas estamos aí junto. Se puder dar esse apanhadinho geral aí, vai ser massa. bom, você disse tudo, né? Não preciso dizer mais nada, porque eu também acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa muito mais, a gente precisa de uma universidade muito mais plural. Então, a gente precisa mesmo que esses sujeitos adentrem a universidade, ocupem esses espaços, tragam outros debates, né? Porque não é simplesmente o acesso, mas é pensar a permanência, e mais do que pensar a permanência, é trazer reflexões que de fato sejam reflexões que façam sentido para quem está ali, que é o conjunto majoritário da população brasileira, né? Quer dizer, a universidade ela tem que deixar de ser esse lugar elitizado, ela tem que deixar de ser esse lugar de exclusão, porque ainda é. Então, a gente tem muito chão pela frente, a gente tem muita coisa para conquistar nesse sentido, e não há dúvida que é a inserção desses sujeitos cada vez mais politizados. É muito bonito ver isso, né? Eu me lembro que eu entrei na UNB para fazer o doutorado em 2007, em 2007, e era outra universidade, e assim é em todas as universidades, era uma universidade muito mais branca, muito mais hegemônica. Então, você ter hoje mais de 50% dos estudantes oriundos de escolas públicas, e não só isso, né? Consequentemente, estudantes negros, ter acesso de estudantes indígenas. A gente tem agora, pela primeira vez, 4 estudantes indígenas no curso de História. Então, por que esse lugar não era acessado por essas pessoas, né? Então, a universidade ela só vai realmente se transformar com a presença desses sujeitos, eu não tenho dúvida. E o nosso papel ali dentro, e nós que chegamos, né, eu não quero aumentar a responsabilidade, mas quando a gente chega à universidade, acho que a gente tem também, nós que viemos de periferia, o tempo inteiro ficar nos perguntando, né, o que a gente vai fazer de diferente, porque o que a gente não pode é se render e fazer o igual, né? E aí eu sei que isso às vezes aumenta a responsabilidade, mas é isso mesmo, assim, é a gente se posicionar e tentar construir uma outra universidade, porque outra universidade é sim possível e está aí colocada. A gente já está construindo uma outra universidade e a gente tem agora que segurar para não perder aquilo que a gente já conquistou, né? E tornar essa universidade cada vez mais colorida, cada vez mais plural. Então, acho que esse é o recado mesmo. E que venham muito mais professores funkeiros para a universidade. Massa. Pô, fiquei emocionado aqui. Que isso, é uma satisfação enorme ter você aqui falando com a gente, conversando, e ter a galera acompanhando também, que é o mais importante, eu acho, assim. Pô, foi construtivo demais essa conversa, ampliou demais minha visão sobre todos esses assuntos que a gente falou, que abordou. Acho que, pô, foram assuntos tão pertinentes, necessários, para num momento assim tão importante de se falar sobre isso, né? E assim, agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite. Pô, foi um momento de construção muito grande. Muito obrigado mesmo. Assim, eu agradeço demais. Falo também pelo projeto, pela Professores Funkeiros, que
também todo mundo agradece bastante. E assim, você é muito importante pela sua representação mesmo, como uma professora negra, uma professora oriunda da periferia, que chegou aí a ser, trabalhou, tem uma vasta experiência tanto na educação básica quanto agora na educação superior, né, no ensino superior. E, pô, você tá aí ali, você é um dos modelos aí também para minha trajetória. Se eu um dia Pô, chegar que aí lindo, que bom ouvir isso. ao, ao seu nível, vou estar, que isso, mais que no lucro. E Tem, valeu não demais. tem, não tem esse negócio de nível, não. Para mim é uma honra mesmo ouvir de você e você também é inspiração, Fábio, com certeza. Professores funkeiros são, gente, amei, vou levar para minha sala de aula, não tenham dúvida que vocês vão ser lidos e analisados e a gente vai pensar juntos a partir do que vocês estão fazendo aí. E que se replique muito essa experiência, muito massa. Muito obrigado, professora. Agradeço aí demais. Pessoal, obrigado aí todo mundo que acompanhou também, que comentou. Valeu demais mesmo. Obrigadão e, pô, a tua próxima live aí. Tamo junto. Obrigado, professora. Até mais. É nóis. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.